Vamos dar início à nossa escola bíblica. Pedir para nosso irmão Pedro orar por esse momento, abençoar nossa EBD. Prática e efetiva nas nossas vidas. Nós não levamos o Evangelho de fachada e sim o Evangelho. O teu Evangelho estava com muito amor e muito carinho. Digo ao teu pastor, continue usando a tua obra, a que possa nos fortalecer e nos melhorar, conforme a tua escritura. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos fazendo um estudo na confissão de fé, né, sobre o batismo. Né? Nós vimos no último estudo, foi há 2 semanas, né? Porque na semana passada estávamos na cidade de Tucano, nosso culto foi lá com os irmãos de Tucano de Jequié. Nós vimos esse relato do batismo, né, de Filipe, né, que ele batiza o eunuco. Está lá descrito no livro de Atos, um relato muito interessante que tem alguns elementos importantes sobre o batismo, né, que é o conhecimento do que significa, a profissão de fé, ou seja, você professar publicamente que crê em Deus, é uma coisa que nós fazemos e faremos, inclusive, né, no ato do batismo, apesar disso ser evidente já na vida de umas pessoas, é um ato público que a gente faz, né, para que as pessoas professem a fé diante de todos, por meio de perguntas sobre o que elas acreditam acerca de Cristo, e após isso são batizadas. Nós vimos que o batismo é uma ordenança, é um mandamento de Deus e Cristo, não é? Que insere a pessoa na igreja, nos dá os direitos, né, legais de membros também. Então, nós já vimos o que a confissão de New Hampshire diz sobre o batismo. Eu vou reler, né? É um resumo do que significa o batismo para um batista. Diz assim: cremos que o batismo cristão é a imersão. Nós veremos isso hoje também, esse detalhe hoje na nossa confissão de fé, que é de Londres. Cremos que o batismo cristão é a imersão de um crente, ou seja, a pessoa mergulha mesmo, é mergulhado na água, em água. Isso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Para anunciar, o objetivo, anunciar em um solene e belo símbolo a nossa fé no Salvador crucificado, sepultado e ressurreto. Veja, nós não fazemos isso apenas no Salvador que foi morto. Nosso Salvador, ele foi crucificado, morto, por causa dos nossos pecados, sepultado, mas ele já triunfou sobre a morte. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas ele já venceu a morte. Ele ressuscitou ao 3º dia. Com seu efeito em nossa morte para o pecado, é isso que representa que nós também morremos para o pecado e ressurgimos em uma ressurreição para uma nova vida, que é pré-requisito, ou seja, é algo que tem que acontecer antes dos privilégios, né, de uma relação eclesiástica, ou seja, o batismo ele é um pré-requisito, ele é uma coisa que tem que acontecer obrigatoriamente antes para que os crentes eles tenham os privilégios eclesiásticos. O que são os privilégios eclesiásticos? Todas as participações formais da igreja. Por exemplo, nós não cremos que as crianças devem ser batizadas, os bebês, né? Como alguns irmãos nossos têm uma crença diferente, nós respeitamos como os presbiterianos, mas somos contrários a isso. Mas nossos filhos, por exemplo, enquanto eles estão nessa idade, que ainda não chegaram a uma maturidade para professar fé, para apresentar o desejo de batismo, nós cremos que eles têm uma certa participação. Né? Eles desfrutam da convivência, dessa comunhão,
dos ministérios, né, de algumas bênçãos, como ministério infantil, outras coisas, mas eles não têm ainda alguns privilégios eclesiásticos que são apenas para os batizados, os membros formais. Tá bom? E o principal deles, a gente pode dizer aqui claramente que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, a mesa do Senhor, que não é a mesa da Igreja Castelo Forte, não é a mesa da Igreja A, B ou C, mas é a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Para participar dela, cremos que é necessário que as pessoas sejam batizadas como pré-requisito, tá bem? No qual os membros da igreja, pelo uso sagrado do pão e do vinho, ou seja, fazemos um uso especial, não uso comum, mas um uso espiritual do pão e do vinho, devem comemorar juntos a morte de Cristo, por amor. Precedido sempre por um solene autoexame, o que nós devemos fazer sempre antes do ato da ceia. Então, o batismo, nas águas, essa imersão, nós queremos que é assim, ela dá ao crente o acesso aos privilégios da igreja. A gente poderia discorrer mais sobre isso, né? Os privilégios não são somente a mesa do Senhor, a ceia. Esse é talvez aquele principal, porque é a outra ordenança de Cristo, né? As duas únicas ordenanças que o Senhor nos deixa, né? Que é o batismo e a ceia. Mas também nos dá como instituição estabelecida o direito a voto na Assembleia. Né? Como instituição espiritual também ligada ao Senhor, no qual ele, falando sobre os julgamentos dentro da igreja, né, fala Pedro, o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Nos dá também o conhecimento de que a igreja ela está apta para aplicar, por exemplo, a disciplina eclesiástica. Só quem tem acesso à disciplina eclesiástica são os membros da Igreja de Cristo. E veja, apesar da disciplina eclesiástica ser uma coisa que ninguém quer, não é uma coisa que a gente quer, a gente deseja, mas ainda assim é um privilégio da igreja. Os ímpios não têm disciplina, irmãos. Os ímpios têm condenação. Os ímpios vivem à mercê dos seus pecados. A disciplina eclesiástica é um tratamento especial de Deus através da sua igreja para com os membros, para com os seus filhos, nos quais ele corrige de um modo especial e amoroso. Veja, isso é só para crentes. Né? Descrente ele não tem esse privilégio. Então, a gente tem vários privilégios. E desfrutar, obviamente, de uma comunhão mais profunda com o corpo de Cristo, desfrutar, por exemplo, da participação de ministérios, exercer um ministério, estar à frente do ministério, são coisas que são próprias, obviamente, das pessoas que já foram batizadas. Isso deve ser, obviamente, também um desejo, né, de todos, né, de querer se batizar, acredito que seja o desejo de todos aqui. Então, a Confissão de New Hampshire, a Confissão de Fé, né, de New Hampshire, ela resume bastante esse conteúdo sobre o batismo e a ceia, mas nós discorremos já um pouquinho sobre alguns dos tópicos da nossa Confissão de Fé, né, sobre esses capítulos, né, o capítulo 28, que é um resumo sobre o batismo e ceia, o capítulo 29, que é só sobre o batismo, a gente chegou até o segundo parágrafo, e hoje ficamos em começar o terceiro parágrafo. Alguém tem uma pergunta já de cara sobre isso? Ou posso continuar? Alguma dúvida sobre esses temas? Essa sua pergunta, ela é muito difícil de ser respondida. Isso. Primeiro ponto. A gente não vê algumas coisas em alguns livros da Bíblia, é porque a gente cria expectativas de que o livro tire dúvidas nossas. E nem sempre é o objetivo do livro, né? Então isso é uma coisa no livro de Atos. Muita gente quer muita coisa sobre o livro de Atos. Isso não é uma crítica, né? Não, a gente cria uma expectativa mesmo, não sei. E às vezes a gente tem tanto uma dúvida que quer que o livro tire. Aí pensa assim, o livro não tirou, então não existe nada sobre isso. Existe. Só que não é o objetivo do livro de Atos expor essas questões eclesiológicas, apesar de que expõe muitas outras, tá? Mas a sua pergunta é difícil porque a Bíblia, de fato, ela não aponta um indivíduo que pode batizar. Nós temos, por exemplo, a fala de Jesus aos seus apóstolos, aos seus discípulos, dizendo: "Ide por todo mundo
e batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente pergunta, poxa, nós sabemos que esse mandato é universal, de fazer discípulos e tudo mais, mas o de batizar é universal ou foi para os apóstolos? Tá? Tem-se esses questionamentos. Na dúvida, a coisa mais coerente que temos é agir com zelo. Na dúvida, a gente age com zelo. A Bíblia, de fato, ela não aponta um ministério próprio do qual os homens estão devidamente licenciados para realizar esse ato. Tá? A Bíblia não aponta isso. Não. Mas também não diz o contrário. Então, para que essas coisas não ocorram de qualquer jeito, desarranjadas, desajustadas, a igreja, o corpo de Cristo, isso não é uma coisa nova. São gerações assim, entendendo que esse é um método adequado, age com prudência para não fazer de qualquer jeito e não profanar, né, esse símbolo tão importante. Entendendo, então, que aqueles que foram chamados para o ministério, né, para o presbiterato, né, para ser um ancião da igreja, e o ancião, ou seja, o presbítero, pastor, bispo, a mesma coisa, é aquele que foi chamado para pregar a palavra com fidelidade, ele tem essa atribuição, e como batismo e ceia são coisas que decorrem naturalmente da pregação, entende-se que esses são os homens separados para isso. É tanto que algumas instituições, por exemplo, os presbiterianos e outras tradições reformadas, ao denominarem um pastor, eles são denominados de ministros, né, da palavra e dos sacramentos. Né? Eles são aqueles que ministram a palavra e sacramento. Então, a ordenação é feita para isso. Mas lembrando, a ordenação é feita pela igreja. A igreja ordena. Não é? Vamos supor que vocês entendessem que Mário não tem a capacidade de ensinar. Mário não foi vocacionado para ensinar. Né? Isso aconteceu aqui, né, na nossa reunião, quando a gente iniciou a Irmandade com a igreja de Jequié, né? Isso foi perguntado a vocês, né? Vocês entendessem que não, olha, Mário é totalmente incapaz de estar à frente desse ministério, vocês deveriam ter dito, ó, ele não pode. Ele não se dedica ao ensino, ele não faz isso, não preenche os requisitos lá de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo. Né? Não é marido de uma só mulher, não é dado a muito vinho, não é dado a vinho, por exemplo. Então, ele é contrário a algumas coisas, ele não pode fazer. Tem os pré-requisitos, né? Então, a igreja diria, essa pessoa... Então, a igreja reconhece a vocação de alguns homens, né, para o ministério, seja para o presbiterato, pastorado mesmo, ou para o diaconato, são os dois ofícios que a Bíblia aponta, né? Só tem esses dois ofícios. E aí a igreja reconhece a vocação dessas pessoas. E uma vez que reconhece, as pessoas estão habilitadas a cuidar da igreja, né? Que passa pela ordenação. Então, de forma zelosa, a Bíblia não diz se um irmão comum que eu falo, não querendo ser de comum, mas que não está exercendo um ofício, se um irmão... a Bíblia não fala se esse irmão não pode batizar. Entendeu? Mas por uma questão de zelo e de organização, nós somos chamados para sermos prudentes e organizados, a gente entende que esse é o melhor caminho. Sim. Isso. Então, a gente não tem essa confirmação na Bíblia, também não tem o contrário, que não pode ser. Mas como é um ato descrito com uma coisa tão zelosa, tão importante, entendemos então que por zelo a ordenação, ou que por zelo as pessoas que estão aptas a fazer isso devem passar por uma ordenação pública e reconhecimento da igreja que elas estão aptas para esse ato. Aí já é outra história. Né? A questão do discipulado, né? É outra história, mas... Não, então, eu falei isso há 2 semanas, não é assim não. Isso é uma visão distorcida que nós temos. Tá? Por exemplo, esse próprio relato que eu li aqui de Atos, do batismo do eunuco, é dito que aquele homem, ele estava voltando do templo, ou seja, era alguém que já frequentava, que cria na religião judaica, ele era um prosélito. Ele só não tinha o conhecimento pleno, mas ele sabia de muitas coisas. Aquele homem estava indo no caminho, o Espírito Santo leva Filipe até lá, e ele está lendo o rolo do profeta Isaías, ou seja, ele tinha um rolo da Bíblia. E lembra, a Bíblia não era como a gente tem hoje, né, como um códex, como um livro. Eram rolos de pergaminho, era muito diferente, né, a estrutura física do livro. A gente que tem a Bíblia como um livro. O livro é uma coisa moderna,
Moderno assim, mais recente do que naquela época. Naquela época não era um livro de páginas, era um rolo de pergaminho. Aquele homem tinha um rolo, ele estava lendo, e especialmente Lucas nos narra em Atos que ele estava no capítulo 53 de Isaías. Né? Ele está lendo aquela descrição do servo sofredor de Cristo, e ele olha para Filipe, ele diz, olha, eu estou lendo, mas eu não entendo exatamente. Então, Filipe explica para ele o evangelho. Aquele homem já era praticante do judaísmo, em algum nível. Ele já praticava a religião judaica, porém, ele conhecia algumas coisas, mas não tudo. Então, por que a gente vê ali em Jerusalém pessoas sendo batizadas de imediato? Porque eles já conheciam a lei, eles já andavam com Deus. Eles só não tinham tido a virada de chave de saber que Cristo era o Messias. Então, para eles, a explicação era muito mais curta do que para nós. Eles já viviam dentro da religião. Entendeu? Então, a gente tem essa impressão que naquela época eles se convertiam e eram logo batizados. E por que hoje não é? Porque hoje a gente não tem. Imagina aí, a pessoa vem aqui e simpatiza do evangelho, no mesmo dia se batiza. Aí no outro dia, que ela ouve uma pregação sobre depravação total. Olha, infelizmente você nasceu moralmente corrompido. Aí outro dia, ela descobre que Deus julgará o mundo e punirá os ímpios e penitentes com a condenação eterna, porque eles merecem a condenação, a pessoa fica escandalizada. Veja, aquelas pessoas já sabiam desses detalhes, ou de alguns dos detalhes. Hoje não. A gente, por estar tão distante disso e não viver uma vida assim, é necessário que seja. Por isso que os nossos filhos, ao serem criados na igreja, são diferentes, porque eles vão sendo criados. Chega no dia que eles ouvirem de Cristo, que eles tiverem a maturidade, é verdade. Aí chega o dia de serem batizados. Entendeu? A conversão, sim, para os nossos filhos que já têm uma vivência na igreja diferente, é mais semelhante a isso. As pessoas que estão totalmente distantes, não. Né? É tanto que a sua pergunta foi, a gente não vê eles fazendo discipulado, mas de Cristo. Ide e fazei discípulos. E a mesma ordem é ide, portanto, por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura. Ide e batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas coisas estão em conjunto. Né? Para eles que já viviam dentro do judaísmo, era, assim, bem aspas, era mais simples essa transição. Para nós que vivemos distante, no mundo pagão, no mundo cheio de religiosidade, ainda que hoje o Brasil seja dito cristão, converse com os cristãos brasileiros e você perceberá quão analfabetos da Bíblia eles são. Ainda que sejam evangélicos. Que dirá aqueles que não conhecem nada, entende? Então é muito fundamental que o acesso, né, isso é uma das raízes históricas que nós trazemos como batistas. Qual a raiz histórica dos batistas? Que nós entendemos que o batismo é para regenerados. O que é regenerado? Alguém que nasceu de novo. Então nós entendemos que o batismo são para pessoas que passaram pelo novo nascimento. E o novo nascimento, ele precisa ser expresso de alguma forma. Pela mudança de vida, é uma coisa que a gente precisa ver acontecer. Aqueles judeus não. Boa parte deles já eram pessoas piedosas. Eles criam em Deus verdadeiramente, eles só não tinham visto o Messias chegar. E quando o Messias veio, alguns estavam em lugares remotos. Eles não sabiam, precisava ser anunciado. Quando lhes foi anunciado, foram batizados. Né? Então a gente vê em Atos alguns casos do tipo, a casa de Cornélio, pessoas que já conheciam de algum modo, em outros lugares, isso aqui faltava alguma coisa. Então a gente vê a obra apostólica fazendo essa transição. Né? O livro de Atos ele tem esses elementos que nós temos que ter muito cuidado ao interpretar. Existem coisas que claramente nós podemos extrair uma doutrina. Né? Claramente. A gente tem lá a instituição do diaconato, está no livro de Atos. Né? A gente tem Estevão, né? Estevão era um dos diáconos, os primeiros diáconos, um mártir. Alguém que pregou o evangelho com fidelidade da sua vida. Mas, existem outras coisas que a gente tem que ter muito cuidado, porque ali é um período de transição. O livro de Atos mostra uma transição clara do Antigo para o Novo Testamento. Né? Existe essa transição, esse elo ali do período apostólico. O período apostólico foi único. Isso. Quem batizava nos seus discípulos. O que Jesus faz é um pouquinho, por um motivo diferente, né? Quer dizer, Paulo também faz por um motivo parecido, mas Jesus ainda mais, né? Imagina a soberba que alguém poderia ter de dizer assim, quem me batizou foi o próprio Deus. Para evitar essa soberba, Paulo também evita essa soberba, né? Para que alguém não dissesse assim, quem me batizou foi o próprio Paulo. Né? Então ele, como apóstolo, ele foi enviado para pregar, mas ele incumbiu outras pessoas de realizar o ato. Então, assim, nada impede, por exemplo, de outra pessoa que faça o ato, né, do mergulho, contanto que na presença de alguém atestando, né, esse ato. Então, por zelo,
a gente evita essas coisas, do mesmo jeito que a ministração da ceia do Senhor, por zelo, a gente evita todas essas possibilidades. Se a gente já vê distorção de pessoas ditas pastores realizando o ato, que tirar das pessoas que não estão ordenadas ao sagrado ministério para isso. Então, por uma questão de zelo, a gente evita. E, obviamente, seguindo todas as instruções bíblicas de como deve ser o ato. Tá bem? Bem, a nossa confissão de fé, no capítulo 29, ainda sobre o batismo, ela fala sobre o elemento exterior. Né? O elemento exterior a ser usado nesta ordenança é a água, na qual a pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bem? Então, existe um método para o batismo que é coerente com as Escrituras. Tá? E nisso nós divergimos também de outras denominações. Né? Existem aí pelo menos os 3 tipos de batismos conhecidos, que é o batismo por imersão, que é o que nós batistas realizamos, o batismo por aspersão, que é o que os presbiterianos realizam, não vou falar de católico, vou falar de crente, os presbiterianos, e o batismo por efusão, que é que outros grupos, mas acontece muito menos, que é tipo assim, jogar água em muita gente ao mesmo tempo. É um pouquinho diferente, e não é bem comum, nós não... Hã? Eu não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nesse mérito de ser válido ou não. Porque o que nós entendemos como batistas é tanto que nós levamos o nome da nossa denominação, o nome da nossa religião, né, batista, como o símbolo, né, dessa ordenança do batismo. É tão importante que nós entendemos que existe um método correto que Deus ensina na sua palavra, tá? Então nós cremos nisso. Significa dizer que nós vamos invalidar, por exemplo, um presbiteriano que veio aqui, aí ele não vai poder cear, ou a gente não vai tratar ele como irmão, vai rebatizá-lo? Não vamos fazer isso. Tá? Existem batistas mais radicais que entendem, não, batismo por aspersão não vale, tem que ser rebatizado, ou tem que ser batizado de novo, na verdade. Batizado primeiro, na verdade, que não vão entender como não sendo um batismo. Né? E a gente não vai fazer isso. A gente não tem esse nível de radicalidade. Contudo, entendemos que existe um método ideal. O que sabemos ao certo é que existe um elemento próprio para isso. O elemento é água. Assim como eu entendo particularmente, eu enxergo essas escrituras, que não temos o direito de mudar os elementos da ceia, de pão para biscoito, né? De vinho para Coca-Cola, a gente não acha que pode mudar os elementos, porque os elementos são claramente ditos na palavra de Deus. Também não podemos mudar o elemento principal, que é a água, que simboliza justamente purificação, limpeza. É esse o símbolo máximo do batismo. Tá? Mas entendemos que existe um método ideal, que é a imersão. Tá bem? Então, existem outras denominações que fazem diferente. Não é nosso interesse ter uma guerra. Nosso interesse é explicar coerentemente como as escrituras apontam, até porque a gente não correu o risco, pela falta de zelo, de estar colocando nossos irmãos em uma fogueira que eles não foram colocados por Deus. Né? Sim. Então, mas assim, não é um motivo para uma briga, não. Tá? A gente segue nosso caminho, entendendo que é a melhor maneira. Mas, de fato, é muito mais zeloso o contrário, né? Sermos imersos do que só aspergir água, jogar água em muita gente, sendo pouca ou muita, né? O povo até brinca, né? O Batista precisa de uma piscina, né? Na série um copo d'água já serve, né? Um pouquinho. Enfim. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem clara de Jesus. Tá bem? Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Observe que a ordem de batizar, Letícia, está ligada a ensinar eles a guardar todas as coisas. Então tem o discipulado ali envolvido, tá?
Ensinar todas as coisas para alguém que já vivia na religião judaica é bem mais curto, né? Porque ele já conhecia boa parte das coisas. Ensinar todas as coisas para quem nunca viveu nada do Evangelho é um pouquinho mais longo esse período. Né? Por isso nós temos um período também mais longo de discipulado. Tá bem? Atos 8:38. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Observe, ambos desceram a água, não foi um pouquinho de água, não foi um punhado. Os dois tiveram que entrar na água para realizar o ato. Então os indicativos são todos que o batismo foi por imersão. Né? É assim que a gente entende. Jesus batizado no Rio Jordão. Será que ele entrou lá no rio e pegou um pouquinho de água e jogou assim na cabeça? É óbvio que não. Né? A própria ideia da palavra batismo também significa mergulhar. Né? A palavra batismo não é uma palavra brasileira. Ela foi abrasileirada, né? Ela tornou-se, recebeu uma versão em português, mas batismo, né? Ela vem do grego e significa também mergulhar, lavar, purificar. Tá bem? Detalhe, os judeus eles já realizavam batismos antes, tá? Então também não é uma coisa que nós inventamos o seu significado. Esse significado já vem sendo trazido de muito antes de Cristo. Contudo, o batismo não tinha o mesmo significado, né, espiritual, tinha outros significados. Eles realizavam vários tipos de batismo, inclusive de utensílios, né, utensílios de culto e também de partes do corpo. Por exemplo, uma das vezes que Jesus entra, é convidado para comer. Hoje a gente viu um texto sobre Jesus sendo convidado, né, para comer na casa do fariseu. Outro momento ele foi convidado. E é dito que os fariseus ficaram observando se ele ia lavar as mãos, se ele ia batizar as mãos, porque era costume deles. Por quê? Era só porque eles tinham uma questão de higiene? Não. Os fariseus eles pensavam o seguinte: Deus tinha dado uma ordem sobre pureza cerimonial. Pureza cerimonial, os irmãos sabem, era muito amplo no Antigo Testamento. As irmãs, por exemplo, quando estavam nos seus dias do ciclo menstrual, elas não poderiam ir ao culto, porque elas eram consideradas impuras. Essa impureza não é moral, irmãos. Antes que alguém pense isso, é uma impureza cerimonial, por causa do sangue. O sangue sempre teve um significado muito grande. Né? Ali no Antigo Testamento, o Novo também, o sangue de Cristo é que nos lava. Contudo, obviamente, a lei cerimonial foi abolida, tá? Só que existiam outros tipos de impureza. Por exemplo, ninguém poderia tocar num cadáver. Tocar num cadáver, seja de bicho, de animal, de gente, deixava a pessoa impura cerimonialmente. Ela precisava fazer uma limpeza, ela vai ficar impura até a tarde. Só depois disso, né, ela estaria apta a ingressar, por exemplo, no templo. Tá? Então, havia um medo de impureza cerimonial. Por isso que eles queriam essas limpezas. Não era uma questão de higiene. Era um medo de, e se eu toquei em alguém que tocou num cadáver? E se eu fiz isso? E agora eu vou comer. O que é que vai acontecer? Quando eu comer, tocar na comida, eu vou ficar impuro por dentro. Então, eles tinham extrapolado o significado, né, da lei. Como nós já sabemos, eles tinham vimos hoje como eles eram zelosos apenas exteriormente, né, na questão da imagem, eles não tinham aquele zelo no coração, mas era... Aí Jesus disse para eles que eles eram o quê? O que é que vocês estão com medo de tocar nisso? Se vocês são sepulcros caiados, o que é que Jesus está dizendo? Vocês são túmulos vivos, o morto está dentro de vocês. Vocês estão impuros o tempo todo. É isso que significa. Vocês são impuros cerimonialmente o tempo todo. Diante de Deus, Deus não requer isso que vocês querem, estão fazendo. Deus acha vocês impuros. Não muito. O que Jesus estava dizendo para eles era algo extremamente ofensivo. No nível máximo. Eles se preocupavam com a limpeza das mãos. Ali era o tipo de batismo. Então, existiam essas tradições, não uma coisa nova inventada por João Batista. João Batista ele vai pregando o batismo para arrependimento. Onde é que João Batista inicia seu ministério? Onde é que ele faz isso? No Rio Jordão. Por quê? Porque ali tinha muitas águas para realizar o ato, onde ele batiza Jesus. Tá bem? Vamos passar aqui. Imergir ou mergulhar a pessoa em água é necessário para a apropriada administração dessa ordenança. Então, nós batistas entendemos assim. Os presbiterianos entendem diferente, luteranos entendem diferente, outras denominações entendem diferente. Mas a maioria dos evangélicos hoje, né? Então, vai envolver batistas, alguns congregacionais, sim, outros não. Vai envolver várias denominações, as mais tradicionais, os próprios pentecostais, assembleianos também vão entender assim, que imergir
é a forma correta e apropriada para administrar essa ordenança. Ou seja, que existe um método que Deus aponta como adequado. E se existe esse método, não é? E se enxergamos isso nas Escrituras, por zelo, faremos isso. É tão importante que carregamos isso no nome, né? Em outubro do ano passado, eu tive a oportunidade aqui de expor um pouco da história dos batistas, né? Mostramos um pouco como surge a igreja, a denominação batista, dissidentes ali do anglicanismo na Inglaterra, onde surge a nossa confissão de fé, né? E vimos um pouco as raízes sobre isso. Eu não vou falar agora, senão vai ser muito longa essa história. Mas entendemos que essa é uma marca a ponto de levar no nosso nome, no nome da nossa denominação. Somos batistas, que vem de batismo, né? Batismo realizado por, inicialmente, João Batista. Tá? Imergir ou mergulhar a pessoa em água é necessário para nós, para que a administração da ordenança seja feita da forma correta. Mateus 3,16 diz: depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Ó. Então, indica que houve um ingresso ali no rio, de fato, para isso. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. João 3,23. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Se fosse batismo para ser, ele não precisava muitas águas, não. Era só um pouquinho, só um balde já dava, né? Ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. Observe, havia o deslocamento das pessoas para lá. As pessoas tinham que querer ir para lá, fazer isso, né, para que houvesse o batismo. Né? Então, entendemos sim que existe um modo correto, coerente para a administração dessa ordenança. Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? Uma dúvida? Bem, então é importante que nós saibamos que existem diferenças entre algumas denominações. Não é? Existe o batismo por aspersão, mas eu diria que a nossa grande diferença em relação ao batismo com os presbiterianos, que são nossos irmãos, pessoas que contribuíram historicamente para a reforma de um modo muito grande. Não é? A gente tem as bases da reforma ali com uma ênfase muito grande ali entre o luteranismo, né, os reformados calvinistas, né, de Genebra, né, com João Calvino, e entre outros grupos holandeses, mais na frente ingleses, com o puritanismo. Entendemos que essas denominações são cristãs, são verdadeiras, são sérias. Contudo, entendemos que houveram erros que foram, como é que eu posso dizer, absorvidos, né, historicamente, do catolicismo. Um deles é a prática do batismo como ele é realizado. Tá? E que entendemos aquele lema da reforma como verdadeiro. Ecclesia reformata sempre reformando. Igreja reformada sempre se reformando. Não significa dizer que a igreja vai inventar coisas novas, mas que o tempo todo retornaremos às escrituras para ver o que precisa ser corrigido. Tá? Então, a reforma protestante foi uma coisa que nós celebramos, amamos, porque foi muito importante o retorno às escrituras, a saída do cativeiro romano, da intelectualidade, da espiritualidade verdadeira. Mas aquela saída não foi substancial. Quer dizer, foi substancial, mas não completa. Existiam elementos que precisavam ser corrigidos ainda. E, historicamente, entendemos que esse elemento eclesiológico, ou seja, de como a igreja deve administrar algumas coisas, foi corrigido com o surgimento dos batistas na Inglaterra. Esses elementos da administração da igreja ser congregacional, a igreja vota, decide muitas coisas, e a questão do batismo. Tá bem, irmãos? Então, isso significa dizer que não tratamos os outros como irmãos, pelo contrário. São os nossos irmãos, são crentes, fiéis, mas temos essa divergência de prática eclesiológica, tá? Que torna-se secundária, não é algo que diz respeito à salvação ou não dessas pessoas, tá bem? Agora, entendemos que a grande maior divergência não é nem o método também de batismo, né, que é importante para nós, mas é mais a questão que nós entendemos que o batismo é apenas para os regenerados, para pessoas que têm a capacidade e o desejo de voluntariamente professar a sua fé.
diferente dos demais, né? Por exemplo, um batismo por imersão em um bebê seria uma tragédia, né? Tem que mergulhar o menino, seria muito complicado. Hã? Oi? Uma pergunta assim, não tem a ver com batismo, mas Fica à vontade, pode fazer. a oportunidade, né? Em relação a essa igreja, né? Porque quando eu era católica, aí sempre o católico sempre, ela sempre fala, Sim. são protestantes. Na religião, você percebe que eu falava sobre isso. Cada um tem uma denominação diferente, cada um tem um nome. Ainda tem uma falácia. Existem 45 mil denominações. Que ninguém nunca contou, E a mas tudo bem. verdadeira é a católica, que só tem uma, foi a que Deus deixou, foi a que Deus. E eles não, cada lugar, cada uma tem um nome, aí tem 5 no local, daqui a pouco já tem 7, já tem 8, Sim. enfim. Então eles batem muito nessa tecla. Sim. E a gente, assim, sem o. Eu digo a gente não, né? Porque eu falo assim, a gente eu não participo mais. Então, assim, os católicos acabam se apegando A essas um pouco nisso. pseudo-verdades, Sim, essas falácias. Né? exato. Então, na verdade, assim, realmente, porque não entende, né? Sim, Realmente, é estranho do que o que vivem, né? sim. É diferente. Então, como rebater isso, né? Como explicar o correto? Pronto. Assim, existe pelo menos uma infinidade de formas de atacar essa mentira, né? Porque a gente, quando vê a mentira, a gente tem que atacar a mentira. Claro, com respeito, com amor, com temor diante de Deus, mas não tolerar a mentira. Primeiro, a Igreja Católica é a igreja única e verdadeira. Absurdo, porque a primeira sede dela fica em Roma, né? A primeira igreja descrita nas Escrituras foi iniciada em Jerusalém. Foi com os apóstolos, no qual o primeiro concílio da história da igreja, a reunião doutrinária da igreja, está descrito na Bíblia, no livro de Atos, e foi em Jerusalém, liderada por Tiago. Não tinha sede em Roma, Pedro estava vivo. Pedro não só não era o líder, como eles dizem que Pedro é o papa, né, dessa reunião, como Pedro, inclusive, teve que ser corrigido em algumas coisas, né? Essa reunião se deu, inclusive, para saber como seria a relação dos gentios. E Pedro estava errando, falhando nessa área, né? Paulo rebate Pedro, porque quando ele estava perto de judeus, ele queria agir como judeu, perto de gentio. Então, Pedro estava agindo errado e Paulo repreende. Está lá no livro de Gálatas. Paulo diz que resistiu Pedro face a face ali para que ele parasse com esse erro. E Pedro, obviamente, parou, mostrando que ele não era infalível, como a igreja diz. Né? Não era inerrante, só as escrituras são. Então a gente vê, primeiro fato, primeira igreja não é, porque a gente tem lá, não tem. Né? Não, mas tem a primeira igreja da Bíblia, né, que é em Jerusalém, com outra liderança, né, era Pedro. Isso. A palavra católica significa universal, né? Então nós podemos dizer que somos católicos porque fazemos parte da Igreja Universal de Cristo. Não é católico romano, também não é universal do Reino de Deus, de Edir Macedo. Somos da Igreja Universal de Cristo. Então, nesse aspecto, somos católicos, que a catolicidade significa dizer que o Reino de Deus está espalhado por toda a terra. Várias denominações. A Igreja Católica, ela costuma arrogar para si uma unidade falsa, que não existe. Mentira, né? Até porque a gente tem historicamente divisões da Igreja Católica mais antigas do que a própria Igreja Romana, como a Igreja Siríaca, por exemplo, a Igreja Ortodoxa, Católica Ortodoxa, que até hoje existe. Então, existem lá os bispos, né? Que vieram de divergências antigas e eles são mais antigos do que a Católica de Roma. Então, a Igreja de Roma tem unidade, eles dizem, a gente tem várias denominações. A de Roma não. E quem disse? Dentro do romanismo, dentro do catolicismo, nós temos a ala carismática, que fala até em línguas, igual a pentecostal. Temos a ala conservadora, temos a ala liberal, né? Que inclusive foi responsável pela eleição de Lula, a primeira eleição de Lula, né? Com a teologia liberal. Então a gente tem assim, incontáveis alas dentro da Igreja Católica, é mais dividida do que tudo. É tão dividida, tão dividida que as eleições para Papa demoram dias, porque não entram em conclusão logo de cara, na primeira votação. Então, assim, falar do catolicismo e apontar todas as incoerências, historicamente, é muito fácil até. Né? Só que as pessoas vivem sendo enganadas. Então é papel nosso estudar, descobrir essas falhas, para quando as pessoas levantarem, dizer, olha, primeiro você está mentindo, a Igreja Católica não é única.
Você pode estar mentindo não por maldade, mas você está espalhando uma fake news aí, né, sem saber. A Igreja Católica ela é extremamente dividida, é extremamente seccionada, cheia de divisões políticas. Fora que a Igreja Católica não é a primeira igreja. Não existe um relato sequer de que Pedro pisou o pé em Roma. Histórico, não existe um relato. Né? O papado tem data. Historicamente, sabe-se quando nasce a teologia do papado, a figura de um papa mais proeminente. Essa figura, a princípio, ela surge por questões políticas, nada religiosas, mas políticas, de poder e domínio. Isso. Então existiam 3 grandes bispos, né? Até que o de Roma queria ter a proeminência sobre os outros demais, os outros líderes, e ele passa a ser chamado de Papa mais adiante. Então, assim, historicamente, a gente sabe, são falácias, né? Muito grandes. Do mesmo jeito que inventa falácia sobre Lutero. Qual é a falácia sobre Lutero? A igreja dividiu porque tinha um bispo, um monge, que queria casar, né? Ele quis casar e dividiu a igreja. Uma mentira muito grande, né? Uma mentira muito grande. Porque quando a gente estuda a história de Lutero, a gente descobre que Lutero ele era um monge da ordem agostiniana que vivia uma vida tão... Ele tinha tanto medo, irmãos, de não ir para o céu, porque ele acreditava na salvação pelas obras, ele se via incapaz sempre, que o chão, quando ele limpava do mosteiro, ele limpava melhor que todo mundo, era exaustiva a vida dele. Quando ele fazia jejum, existe relato que Lutero passou 3 dias jejuando, sem comer nada, nem beber nada, porque e ainda assim ele não tinha paz. Até que finalmente alguém chega para ele, maior, ele tinha feito um voto de obediência absoluta, que a autoridade que mandasse sobre ele tinha que obedecer, mandou. Você está endoidando aqui e está deixando todo mundo doido. Você vai sair daqui e vai ensinar teologia lá em Wittenberg. Para você esparecer sua mente, você vai estudar, virar um doutor e ensinar lá em Wittenberg. Quando ele foi, uma das primeiras cartas que ele vai ensinar é o livro de Romanos. Ele se depara com... Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí ele tem a conversão e se desperta. Então não foi porque ele queria casar, foi por uma ordem que ele recebeu de um católico de ensinar na Universidade de Wittenberg. Ele vai para lá e lá ele começa um movimento de reforma, que não era de divisão da igreja, mas de correção de erros. Então, assim, se a gente estudar a história, se a gente estudar de fato, nós vamos ter e saber explicar corretamente, ter os argumentos para mostrar essas falácias todas, que são sempre muito infantis, né? Existem 45 mil denominações evangélicas. Mentira, não tem um dado estatístico sobre isso, tá? Verdadeiro, não. Existem 45 mil denominações em todo o mundo, até contando com as católicas, né? Porque você tem dentro do catolicismo, eu nem falei das ordens monásticas, né? Tem os agostinianos, tem os franciscanos, tem não sei o que, cada um com ordem diferente. Eu já tenho batista, congregacional. Muito, estudam muito, viu? E assim, obedecem a um... Isso, é porque então, a questão é o foco do estudo, é a forma como o estudo é apresentado. Eles estudam muito. O problema é que são as perspectivas, as bases do estudo que são erradas. Mas eles estudam muito, isso é inegável. Há muito estudo e há muitos eruditos católicos. Porque não é intelectual, é espiritual. É também intelectual, mas é espiritual. Né? É tanto que alguns enxergam, quando enxergam, saem. A gente tem um caso aqui clássico, virou livro de um padre que virou pastor, esse padre que virou um pastor, um livro antigo brasileiro. A gente tem o caso de Lutero, tem muitos casos. Os reformadores eram todos católicos. O padre também, ele abandonou e casou. Sim. Existem muitos. Não. Então, assim, existem muitos na história. Todos os reformadores, basicamente, eles eram católicos, que ao estudar, também perceberam, assim como Lutero. Então não foi um nem outro caso. E séculos antes, existe muito crente na Igreja Católica. A gente se rompeu, outros por medo da Inquisição, da morte, da condenação. Muitos foram torturados, condenados à morte pela fogueira, né, ser queimado vivo. O catolicismo fez misérias. Inclusive, muitos protestantes também, com esse mesmo ímpeto, fizeram coisas terríveis, tá? Teve protestante errado, que matou também, que é Anabatista mesmo, mataram aí de bolo, né? Até afogaram, justamente por causa do batismo, né? Gerou afogamento. Ah, você gosta de ser batizado? Rebatizar, então vou lhe afogar. Então, assim, isso não estou falando de católicos também, até protestantes reformados. Então, houveram exageros, erros históricos, que são indiscutíveis. Graças a Deus, a história ela nos ensina os erros e os acertos, e a Escritura nos ensina o que é certo e o que é errado, que Deus requer de nós. Tá? E é assim que a gente vive, buscando fidelidade na palavra de Deus.
Então, a sua coisa extremamente pertinente, sua pergunta, né, de como rebater, existem muitos métodos. Existem esses que são de via histórica, né, de provar que essas falácias, essas coisas que são ditas são mentiras, são falsidades, mas existe a via principal, que é pregar o evangelho. A palavra de Deus é muito clara, o justo viverá pela fé, a salvação é pela graça e não por obras. Esse é o grande erro de catolicismo, um dos grandes erros, não é? Então, essa via é a principal. A gente prega o evangelho para essas pessoas, mas também saber historicamente para dizer, isso que você está dizendo não é verdade, é mentira. Não é? É importante. Tá? Então, assim como existem muitas denominações, também existe uma unidade na igreja. Somos unidos aos assembleanos, irmãos? Sim ou não? Sim, claro que sim. Os presbiterianos, sim. As verdadeiras denominações congregacionais, históricas e cristãs, sim. Porque nós cremos no Deus único, todo-poderoso. Cremos que toda sabedoria e autoridade de ensino vem da palavra de Deus e não da boca de homens específicos. Cremos que a salvação é só pela graça. Cremos num só batismo, numa só igreja, numa só salvação. Então temos uma unidade. Ainda que divergências secundárias, assim como no catolicismo tem. No catolicismo não tem só divergência secundária, tem primária e secundária dentro do próprio grupo. Não é? Então, a ideologia não deixa enxergar. Isso. Tá? Então a gente pode dizer, por exemplo, dentro do catolicismo, uma ala que acha normal ter a questão da homossexualidade e outros que dizem isso é terminantemente proibido, dentro da mesma denominação. Há unidade nisso? É óbvio que não, porque isso é um assunto basilar. É que a mulher tem uma ala, como você falou, que acredita que a mulher, assim, a mulher não pode tomar um anticoncepcional, ela tem que ter filhos Isso. até onde ela puder. E já tem outra que não. Isso. Dentro do catolicismo, você fala. Dentro do protestantismo também, viu? Aqui mesmo, aqui em São Paulo, eu conheço uma pessoa jovem, assim, ela é dessa parte, né, que ela vai ter quantos filhos Deus Isso. quiser. Detalhe. Outras que não. Isso. Deixa eu dizer, tem essa mesma ala dentro do protestantismo, com motivos diferentes. No catolicismo existe uma ideia também de redenção pela família, né? Uma ideia da salvação pelas obras. Então ele entende assim, se Deus mandou fazer isso, eu vou fazer para que eu esteja obedecendo a Deus e mereça. Aí tem 200 filhos aí. Você vai conseguir criar outra história, né? Aí umas usam véu na missa, outras não. E isso são várias divergências. Então, assim, dizer que a igreja é única é uma falácia absurda. Né? Que tem uma unidade na doutrina, é óbvio que não tem. Né? Isso é visual, não é só documental, é visual. Né? Então, dentro do protestantismo existem as divergências. Muitas denominações, contudo, as verdadeiramente cristãs, temos uma catolicidade, ou seja, somos católicos também nesse aspecto, porque cremos em bases fundamentais que não podem ser distorcidas. E a salvação pela graça é. Mas infelizmente existem algumas que não. É, porque realmente aí não tem como ter. Isso, é. Universal. Então todos são iguais. Isso. É crente, É. todos são iguais. Assim, olha, nós temos aquela obrigação de alertar, de ensinar, né? Mas existem pessoas que querem fazer porque realmente querem apontar coisas que são óbvias por ruindade mesmo. Aí a gente não tem como lidar com a consciência das pessoas. A gente ensina o que é verdadeiro, a gente mostra. Agora, mudar na mente da pessoa quando ela não quer enxergar o óbvio, aí é mais complicado, né? Aí a gente não tem o que fazer, clama a Deus, entrega na mão de Deus e segue. Mas não vamos nos furtar de falar a verdade. Tá bem, irmãos? Vamos nos colocar de pé? A gente orar, encerrar. Obrigado, Pai, por esse dia. Nós te louvamos, te agradecemos por esse momento de estudo. Peço que o Senhor nos ajude, que seja uma bênção em nossas vidas, para que a gente possa aplicar esses conhecimentos de forma sábia e com muita alegria guardar as tuas ordenanças, os teus mandamentos e poder te servir com tudo que somos, com tudo que temos. Ajuda-nos a pregar com fidelidade, a expor a tua verdade, sem nos envergonhar, sem nos constranger, mas com toda intrepidez, vivendo para a tua glória. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.